Então, eu gostaria de, inicialmente, fazer uma homenagem à memória do professor Roberto Calheiros Pedregal. Roberto foi um amigo e um parceiro do Grupo de Singularidades de São Carlos há mais de 30 anos. Essa foto aqui que vocês estão vendo é a primeira vez que ele foi a São Carlos, veio a São Carlos para participar do segundo workshop on Muon Complex Singularities, em 1992. Ele está aqui, tinha os cabelos compridos, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha terminado o doutorado. Ao longo desses 30 anos, Roberto foi, então, parceiro do grupo em vários projetos, em organização de congressos e também em estabelecer novos contatos ou consolidar novos contatos científicos, por exemplo, com Cuernavaca e com o Chile. O Roberto vai fazer muita falta. Muito bem. Eu queria, antes de entrar no tema da conversa, da palestra, vocês já sabem que a minha área de pesquisa é a teoria de singularidades, e a teoria ela é uma área bem recente da matemática, cujos primeiros trabalhos são da década de 50 do século passado, são os trabalhos de Hasley e Whitney, e ela foi introduzida no Brasil pelo professor Gilberto Francisco Loiber, que foi um pioneiro da pesquisa e da formação de estudantes no interior do estado de São Paulo. O Loibel, em 1960, ele foi fazer um estágio em Berkeley, e lá ele conheceu o René Thom, que é um dos principais nomes da teoria de singularidades, é um dos principais idealizadores do que aconteceu ao longo das décadas com a teoria de singularidades. Assistindo às palestras do René, ele se encantou com a nova teoria e, quando voltou ao Brasil, iniciou do grupo da transição, que hoje, sem dúvida, São Carlos é o maior consenso de singularistas em todo o mundo. 11 pessoas que trabalham com teoria de singularidades na USP, e são 6 pesquisadores da Federal de São jovem grupo, então realmente é uma cidade social no que se refere de singularidades. Em diversos centros do Brasil existem grupos de singularidades com, em geral, os elementos que foram formados pelo grupo de São Carlos. Na UFB, nós temos o Aurélio, o Lisandro e a Miriam, que são os pesquisadores da área de singularidades da UFPB. Bom, depois dessa pequena introdução, vamos ao tema da palestra. Eu escolhi como tema da palestra um resultado recente de pesquisa. É um resultado de um artigo de 2018, Lipschitz Normal Embeddings in the Space of Matrices, que é um artigo em colaboração com o Dmitry Kerner e o Helio Pedersen. O Dmitry, que é esse da esquerda, ele é professor na Universidade de Ben Gurion, em Israel, e o Helio é dinamarquês e fez pós-doc aqui em São Carlos durante 3 anos, e atualmente ele é professor na Universidade Federal do Ceará. A razão para a escolha do tema, além de eu ter escolhido falar de um resultado recente de pesquisa, mesmo sendo uma palestra que, em princípio, me disse seria para um público mais geral, eu escolhi esse tema porque a geometria Lipschitz de conjuntos singulares é um tema que tem desenvolvimento nos últimos anos. Certo? Hoje em dia, a gente diz que é um tema que está bombando. Quer dizer, se algum aluno se sentir atraído pelo tema e resolver estudar, com certeza vai ter oportunidade de desenvolver um terreno fértil para a sua pesquisa. Então, vamos falar nessa palestra da geometria Lipschitz de conjuntos singulares, um pouco sobre o espaço, que o resultado
principal sobre o qual eu quero falar é um problema de geometria Lipschitz no espaço de matrizes, que seria, então, a terceira parte da palestra. Bom, eu vou começar com um exemplo para motivar o primeiro conceito importante da Lipschitz geometria, da geometria Lipschitz, que eu quero introduzir. Então, nós temos aqui a cúspide, que é essa curva plana, definida pela equação x3 menos y2 igual a zero. Ela é uma curva singular, tem uma singularidade na origem, quer dizer, as derivadas parciais com relação a x e com relação a y se anulam na origem. Eu tanto posso pensar nessa curva plana como sendo uma curva em R2, quando x e y são reais, quanto posso pensar na curva complexa definida pela mesma equação, quando x e y são variáveis complexas. A cúspide pode também ser parametrizada, quer dizer, nós podemos descrever a cúspide como conjunto dos pontos do plano, parametrizado por x igual a T2 e y igual a T3. Para introduzir, então, esse conceito, primeiro, da geometria Lipschitz, eu vou fazer uma pequena encenação. Vamos supor, por um momento, que essa cúspide seja um planeta cúspide. E que nesse planeta more esse indivíduo aqui, que é o ponto P de coordenadas T2, T3. E esse ponto P quer calcular a distância dele ao seu oposto simétrico em relação ao eixo X, que é o ponto T2 menos T3. Bom, o que ele pode fazer? Ele tem duas possibilidades mais naturais. Uma é, ele sabe que o planeta cúspide mora usando a métrica euclidiana do plano. Mas, ele não saber o que existe fora do planeta cúspide, então ele precisa calcular a distância internamente, sem ser o planeta cúspide. E nesse caso, é claro que a distância vai ser o comprimento desse arco de curva que vai de um ponto ao outro. A questão que se coloca é a seguinte: essas duas distâncias são... Bom, a gente faz a conta rapidamente. Nós temos os dois pontos P. Nós vamos indicar por D out a distância, out para outer, para externo, a distância extrínseca, que é a distância induzida do R2, fazendo a continha, dá 2 módulo de T ao quadrado. Por outro lado, a distância in, que é a distância intrínseca, a inner distance, ela pode ser calculada como 2 vezes o comprimento do arco que vai do ponto Q, P, à origem, certo? E, então, nós podemos fazer a conta, usar a fórmula do comprimento do arco, e a gente encontra 2T2 mais termos de ordem mais alta. Portanto, essas duas distâncias não são comparáveis, porque o quociente entre elas, a distância intrínseca sobre a distância extrínseca, vai para infinito quando T vai para zero. Bom, os conjuntos para os quais as duas distâncias são comparáveis são os conjuntos Lipschitz normalmente mergulhados que eu vou definir. Portanto, a cúspide não é um conjunto Lipschitz normalmente mergulhado. Então, a definição é a seguinte. Então, nós vamos considerar agora subconjuntos de Rn, que eu vou tomar conexo por caminhos. E, claro, dado qualquer subconjunto em Rn conexo por caminhos, eu posso tomar as duas métricas naturalmente definidas desse conjunto, que é a métrica externa, extrínseca, a outer métrica, que é a métrica euclidiana induzida em X, e a métrica intrínseca, que por definição é o ínfimo de todos os comprimentos de todas as curvas contidas em X, que ligam o ponto X ao ponto Y. E a definição, então, é natural. Nós dizemos que as métricas
out e in em x são fortemente equivalentes, ou são Lipschitz equivalentes, se existem constantes C e C', tais que essa relação acontece. C' D out menor ou igual a D in menor ou igual a C D out para qualquer ponto x e y em x. Vocês vão facilmente ver que o lado esquerdo dessa desigualdade sempre se verifica com a constante C' igual a 1, porque a métrica euclidiana é a menor distância entre os dois pontos. Então, a questão é de saber em que condições ou para que conjuntos a distância in é menor ou igual a C, a distância out. Constante positiva, claro, né? Bom, é Lipschitz, normalmente mergulhado, nós abreviamos por LNE, que é Lipschitz Normally Embedded, se as duas métricas, intrínseca e extrínseca, são fortemente equivalentes ou Lipschitz equivalentes em X. Quer dizer, elas são comparáveis, certo? O que traz a saber que um conjunto Lipschitz mergulhado é que as duas métricas sendo comparáveis, elas vão determinar a mesma geometria Lipschitz, que eu vou definir para vocês. Então, no caso da cúspide, que não é Lipschitz normalmente mergulhada, para eu entender a geometria Lipschitz da cúspide, eu tenho que entender a geometria Lipschitz com uma métrica e entender a geometria Lipschitz com a outra métrica, né? Então, esse conceito de conjuntos normalmente mergulhados é um conceito central na geometria Lipschitz, por essa razão que eu acabei de explicar, e, consequentemente, é um conceito fundamental da minha palestra. Todo conjunto convexo em Rn é Lipschitz normalmente mergulhado, obviamente, porque o segmento que une os dois pontos está quaisquer dois pontos de X está contido no conjunto. Também toda a superfície compacta em R3 é Lipschitz normalmente mergulhada, porque cada ponto tem uma vizinhancinha pequena com essa propriedade. E, como já vimos, a cúspide não é Lipschitz normalmente mergulhada. Na verdade, um dos trabalhos pioneiros da geometria Lipschitz, os trabalhos de Tessier e Pan, de 70, eles provam que uma curva plana é Lipschitz normalmente mergulhada. Sem somente C, ela é uma união finita de curvas suaves que se interceptam duas a duas transversalmente. Claro que se vocês tiverem alguma pergunta, podem me interromper, certo? E também eu queria pedir desculpas, porque eu já expliquei aqui no começo da palestra que eu tive uma hora para trocar de computador. Eu não tenho aqui nesse computador nenhum programa que eu possa usar para desenhar alguma coisa aqui na minha transparência. Então, nós estamos sem lousa. Muito bem. Final, a geometria Lipschitz subconjunto em Rn é o estudo das propriedades dos subconjuntos de X que permanecem invariantes por mudanças de métricas Lipschitz equivalentes. Por exemplo, o fato de um conjunto ser limitado é uma propriedade da geometria Lipschitz, certo? Se você tem dois, qual é uma outra questão importante na geometria Lipschitz? Se você tem dois espaços métricos, x dx e y dy, você diz que eles são bilipschitz equivalentes, se existir um homeomorfismo de um no outro, que satisfaz essa condição. Ou seja, se existir um homeomorfismo Lipschitz, um homeomorfismo de x em y, que é Lipschitz, é o que diz o lado direito aqui da igualdade,
cuja inversa também é Lipschitz, é o que diz o lado esquerdo da igualdade. Certo? Então, eu até agora já apresentei para vocês os dois principais problemas da geometria Lipschitz. Um deles é o problema de identificar quais são os subconjuntos de Rn que são Lipschitz equivalentes. E o outro, entender quais são os subconjuntos que são Lipschitz normalmente mergulhados, porque para esses, a geometria Lipschitz com uma métrica ou com a outra métrica é a mesma. A partir desse ponto, se vocês não tiverem pergunta, nós vamos restringir os subconjuntos que nós estamos considerando. Nós vamos considerar apenas subconjuntos algébricos e semi-algébricos. Lembrando a definição, nós dizemos que um subconjunto em Rn é um conjunto algébrico real. Existem polinômios, um número finito de polinômios, F1, F2, reais, tais que o X é o conjunto de todas as soluções dessas equações polinomiais. Se você trocar essa definição reais por complexos, você tem a definição de conjunto algébrico complexo. São os conjuntos de Cn. Por exemplo, o círculo X2 mais Y2 igual a 1 é, obviamente, um conjunto, subconjunto algébrico em R2. E os semi-algébricos? Os semi-algébricos são conjuntos finitos por um sistema de equações e inequações. Mais precisamente, um conjunto semi-algébrico básico, semi-algébrico básico, existem polinômios F1, F2 e G1, G2, Gs, tais que X é, então, um conjunto de solução desse sistema de equações e inequações polinomiais. E um conjunto semi-algébrico, ele é a união finita de conjuntos semi-algébricos básicos. Bom, deixa eu exibir aqui dois conjuntos algébricos muito importantes na teoria de singularidades, que é o rabo de andorinha, em inglês é swallowtail, e à direita o guarda-chuva de Whitney, que também é chamado crosscar. Os dois são superfícies singulares, tanto eu posso pensá-los em R3, como superfícies complexas em C3. Eu não coloquei a equação que define essa superfície, mas ela é um polinômio de grau 5 que começa com Z3, tem termos de ordem 4 e termos de ordem 5. Que eu pretendia pelo menos começar escrevendo aqui, mas agora hoje eu não posso. É Z2 menos X2Y. Vocês podem ver aqui que esse que a gente chama que é o cabo do guarda-chuva, que é o eixo Y aqui na figura, vocês estão vendo eu indicar a figura? Sim. Sim. Então, certo. Eu dei há algumas semanas uma palestra na qual eu estava usando um programa para ter um pouco nos slides. Quase no fim da palestra que me avisaram que eles não estavam vendo. Então, aqui, o eixo Y, ele pertence a esse conjunto algébrico, porque quando você faz x e z igual a zero, qual seja y é só 1. Se você quiser tirar essa parte de baixo do eixo y desse conjunto, então você acrescenta uma desigualdade aqui, você coloca y maior ou igual a zero. E se você fizer isso, você tem que ter então, um conjunto semi-algébrico, certo? Que eu de sem essa parte aqui do cabo.
Muito bem. Como eu disse, o desenvolvimento da geometria Lipschitz tem sido muito intenso em anos recentes, e é impressionante e surpreendente que mesmo para o estudo da geometria Lipschitz dos conjuntos semialgébricos em R3 ou dos conjuntos algébricos, por exemplo, em C3, há muita questão aberta. O que a gente tem é o seguinte, fazendo uma rápida recapitulação, nós temos esse trabalho de do Lev Bibrair, que dos conjuntos semialgébricos em R3, com relação à métrica intrínseca, e um trabalho bem mais recente, de Bibrair, Anne-Pichon e Walter Neumann, em que eles descrevem, dão um teorema de estrutura para os conjuntos algébricos em C3, para as superfícies normais em C3, com a métrica intrínseca também. Com relação à métrica extrínseca, muito pouco se sabe. Há resultados muito recentes, por exemplo, de Bibrair e Gabrielov, um trabalho bastante recente de Gabrielov e Emanuel de Souza, mas, de um modo geral, se tratam ainda de dois problemas em aberto. Muito bem, isso consiste na parte da palestra em que a gente fez a... Continuo dizendo que, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. No nosso trabalho, a gente estudou geometria Lipschitz no espaço de matrizes. Deixa eu ver como eu estou indo com o tempo. Tá. Estudamos a geometria Lipschitz no espaço de matrizes e vamos estabelecer a notação e nomenclatura necessária. Vamos indicar por MAT e MNK o espaço de todas as matrizes M por N com entradas no corpo K, que aqui para nós vai ser os reais ou os complexos. Esse espaço é um espaço vetorial sobre o corpo K, que é, claro, isomorfo ao KMN. É um espaço vetorial de dimensão MN, aqui simplesmente uma matriz genérica com as suas MN coordenadas. Nesse espaço de matrizes, que do ponto de vista da sua estrutura de espaço vetorial é um espaço tão simples que a gente conhece tão bem, existem variedades singulares que são objetos muito importantes na geometria algébrica e na teoria de singularidades, que são as determinantais genéricas, ou então a definição. Nós vamos usar a seguinte notação. Para qualquer subespaço X do espaço das matrizes M por N, vamos indicar por XR o conjunto das matrizes de X de posto exatamente R. R pode ser qualquer número entre 0 e M, que eu estou supondo aqui que é menor ou igual ao N. Então, XR é o conjunto das matrizes de X de posto constante igual a R, e o seu fecho, XR barra, nada mais é do que o conjunto das matrizes de posto menor ou igual a R. Normalmente, num curso de variedades, topologia diferencial, a gente faz esse exercício de mostrar que as matrizes de posto constante constituem uma variedade suave, uma variedade diferenciável, certo? Mas quando você toma o fecho, você tem uma variedade singular, com conjuntos singulares complicados, dependendo de M, N e R. Observe que o conjunto de matrizes de posto menor ou igual a R
a do posto constante. Essa reunião é uma reunião disjunta. Então, se trata, portanto, de uma explicação da variedade algébrica que esse conjunto é, na verdade, como nós vamos explicar, XR barra. Okay? Que é o conjunto das matrizes de posto menor igual a R, admite a decomposição. Quando K é igual a C, o espaço das matrizes M por N, então, com entradas complexas, esses conjuntos XR barra são variedades algébricas singulares irredutíveis e que são, na verdade, todos esses conjuntos nós chamamos de variedade determinantal genérica. Mas no caso particular em que ocorram complexos, muitos são os dados conhecidos e porque tais variedades são variedades extremamente estudadas, tanto na geometria algébrica quanto na teoria de singularidades. Por exemplo, a gente sabe que o XR barra tem codimensão N menos R vezes M menos R dentro do espaço das matrizes. Sabemos também que o conjunto singular de XR barra é exatamente o XR menos 1 barra, quer dizer, o conjunto singular da variedade das matrizes de posto menor ou igual a R é exatamente o conjunto das matrizes de posto menor ou igual a R menos 1. E a decomposição sobre a qual a gente falou no slide anterior é uma estratificação de Whitney de XR barra. É fácil ver que... bom, vamos aqui então. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos somar M igual a N e X como sendo o espaço das matrizes quadradas, N por N. Quem é o Xn? Xn é o conjunto das matrizes de posto exato de N. Quem é o Xn? Xn nada mais é do que o grupo GLN das matrizes N por N inversíveis, certo? Então, nesse caso, ele é um conjunto aberto do espaço das matrizes e tem duas componentes conexas. O complementar dele, dentro do espaço das matrizes N por N, é o conjunto das matrizes que tem posto igual a N menos 1, certo? Que, por sua vez, contém o conjunto das matrizes que tem posto menor ou igual a N menos 2, que é o conjunto singular, e assim por diante, determinando essa, digamos, filtração do espaço das matrizes. É fácil ver que os XR barra são conjuntos algébricos. Porque se eles são formados pelas matrizes de posto menor ou igual a R, todos os menores R mais 1 por R mais 1 tem que ser zero. Então, de fato, isso é suficiente, necessário e suficiente para caracterizar esses conjuntos. E R barra é definido pelos menores R mais 1 por R mais 1 na matriz. Muito bem, e com isso, então, a gente introduziu a notação necessária de matrizes. Então, nós temos as variedades determinantes que podem ser R e podem ser singulares, que são os projetos XR barra. Bom, então, o resultado principal do artigo é o seguinte teorema. Seja X ou o espaço das matrizes M por N, com coeficientes em K, ou o espaço das matrizes simétricas sobre K, ou das matrizes antissimétricas,
Em qualquer caso, os conjuntos XR barra e os conjuntos XR, quer dizer, as variedades determinantais genéricas XR barra e XR, são todos Lipschitz normalmente mergulhados. Melhorou ou não? Sim, agora deu para entender perfeitamente. Bom, você me avisa, por favor, que se continuar muito ruim, a gente pode tentar fazer alguma coisa, mudar uma posição, alguma coisa. Ok. Antes de fazer alguns comentários sobre a prova desse resultado, pelo menos para que vocês tenham uma ideia do tipo de técnica que foi utilizada, eu vou contar para vocês como surgiu a ideia desse trabalho. Eu acho que também é interessante. Foi assim, em outubro de 2015, esse matemático, Asaf Shakar, que naquela época era estudante de doutorado em Jerusalém, ele colocou nesse site de problemas de matemática, que chama Math Overflow, ele colocou uma pergunta, que foi a seguinte, que está escrito aqui em cima. As métricas intrínseca e extrínseca no GLN+, quer dizer, no espaço das matrizes reais de determinante positivo, são fortemente equivalentes? Então, ele perguntou se o GLN+, é Lipschitz normalmente mergulhado ou não. Então, rapidamente, no início de 2016, em fevereiro, já apareceu um pré-print no Archive desses 4 matemáticos também de Israel, Karen Katz, Mihail Katz, Dmitry Kerner e Eugene Liukumovich, provando afirmativamente a pergunta do Asaf. Então, GLN+, opa. Um minutinho. Tá tudo certo com meus slides, né? Sim. Muito bem. Então, esses 4 matemáticos de Israel apresentaram uma resposta positiva para a pergunta do Asaf, e, naquela época, o Hewley era bolsista de pós-doutorado em São Carlos, e o projeto dele era estudar geometria Lipschitz no espaço das matrizes. Então, nós pensamos, a gente também consegue estender esse resultado dos matemáticos de Israel, mostrando para as matrizes, no espaço das matrizes M por N complexas. Para o XR barra, para todas as variedades determinantais genéricas, XR barra, subvariedades do espaço das matrizes M por N. De fato, a gente escreveu o artigo e colocamos no Archive em julho de 2016. Aí, então, o que aconteceu foi que o Dmitry Kerner escreveu para a gente e propôs da gente, então, trabalhar juntos para fazer o resultado que eu tirei para certo? Tanto nas matrizes M por N, quanto no espaço das matrizes simétricas, quanto nas matrizes antissimétricas, todas essas variedades determinantais genéricas são Lipschitz normalmente mergulhadas. Bom, nessa parte final da minha palestra, eu vou, então, apresentar algumas das ideias que aparecem na prova desse resultado. Essencialmente, a gente se baseia em propriedades que são propriedades dessas variedades, certo? Que eu vou recuperar. Primeiro, XR barra, os conjuntos algébricos XR barras, são todos eles cones. Cones do ponto de vista métrico. Quer dizer, se você
pega uma matriz de rank menor ou igual a R e liga com um segmento com a matriz nula, essa reta que passa pelas duas matrizes está inteiramente contido no XR barra. A gente pode ver isso pela própria definição do XR barra. Nós vimos que o XR barra é definido pelos menores R mais 1 por R mais 1 da matriz, de uma matriz genérica, certo? E, portanto, cada menor, como as entradas são lineares, cada menor é um polinômio homogêneo de grau. Ele é um conimétrico, certo? Essa propriedade é fundamental, e a gente mostra, por exemplo, no artigo, que, essencialmente, a gente mostra que um conimétrico, ele é Lipschitz normalmente mergulhado, se e somente se o link dele, se for conexo, for Lipschitz normalmente mergulhado. Esse resultado, aproveito para comentar que esse resultado foi recentemente estendido pelo Edson Sampaio e o Rodrigo Mendes. Quer dizer, eles deram uma condição necessária e suficiente para que um conjunto seja Lipschitz normalmente mergulhado na vizinhança de um ponto singular, que é a seguinte: essencialmente, você tem que um conjunto na vizinhança de um ponto singular é Lipschitz normalmente mergulhado, se e somente se, para todo epsilon menor que um certo epsilon zero pequeno, os links correspondentes são todos Lipschitz normalmente mergulhado, com uma constante uniforme C na definição de Lipschitz normalmente mergulhado. Certo? Esse é um resultado extremamente recente que vocês podem encontrar no archive. Então, essa propriedade de que XR barra é um conimétrico é fundamental para a prova. Também é fundamental que os conjuntos com os quais nós estamos trabalhando, eles são invariantes pela ação de certos grupos de Lie. Por exemplo, quando X é o espaço das matrizes M por N complexas, o grupo, que é o produto dos grupos unitários, age nessas variedades, deixando invariantes todos os conjuntos XR barra, e no caso real, nós temos que o produto do grupo ortogonal age também deixando variedades invariantes. Também o grupo GLM, GLN também age, certo? Mas, essencialmente, eu vou precisar desses dois aqui. E, finalmente, uma última propriedade que foi necessário olhar com uma lente bem potente a estrutura local dessas variedades, e tem uma propriedade que nós chamamos de conexidade por caminho controlada das componentes de XR, que também foi fundamental para a prova, e que eu vou deixar para comentar um pouquinho depois, para não atrasar com o tempo. Tudo bem com a internet, Alan? Sim, sim. Bom, então, eu vou me restringir a observações sobre a prova, no caso em que o X é o espaço das matrizes M por N, e, preferencialmente, eu acho que eu vou fazer algumas partes da demonstração, servem para o K como sendo R e o C, mas em algumas partes da demonstração eu posso considerar só o C. Vamos ver. O primeiro teorema é para provar que os conjuntos XR barra, no espaço das matrizes M por N, são Lipschitz normalmente mergulhado. Mais precisamente, a gente vai mostrar que a distância, que essa é a relação entre as distâncias intrínseca e extrínseca nesses espaços.
Quer dizer, dos pontos interessantes do trabalho, do nosso trabalho, é que não apenas a gente mostrou que os conjuntos são Lipschitz normalmente mergulhados, mas também exibiu uma constante de Lipschitz que é, digamos assim, bastante boa. Não é sharp, não é precisa, completamente precisa, mas é bastante boa. Então, nós vamos, primeiro eu vou comentar a prova no caso do XR bar. A demonstração, quer dizer, há várias propriedades do espaço das matrizes que a gente teve que provar no trabalho, mas essa parte da demonstração, ela é bastante elementar. Então, vamos lá. Então, nós temos A e B, duas matrizes de posto menor ou igual a R, e nós queremos comparar a distância extrínseca e a distância intrínseca. Bom, as matrizes A e B têm posto menor ou igual a R. Com a ação do grupo, fazendo o caso complexo, com a ação do grupo unitário, o M cartesiano N, nós conseguimos reduzir a matriz A, que tem posto menor ou igual a R, dizendo de outra forma, com operações de linhas e colunas, nós reduzimos a matriz A essa forma, em que A1 é uma matriz, então, de posto menor ou igual a R, então, é uma forma aqui de bloco, certo? Esse bloco é um bloco R por R, esse bloco é um bloco R por N menos R, e assim por diante. Então, a matriz A1 tem posto menor ou igual a R. Com essa mudança, a B toma uma certa forma, que eu vou escrever também na forma de bloco, B1, B2, B3, B4. Bom, a distância extrínseca, a outer metric, a distância de A a B, é fácil ver que, né, olhando a estrutura do espaço das matrizes, é exatamente quadrada de 9 quadrado, que é mais B2 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 9 de B4 ao quadrado. Então, essa é a distância extrínseca. O que fazer é o seguinte: para fazer a comparação dessa distância extrínseca com a distância intrínseca, nós vamos tomar uma curva B de T no espaço das matrizes e reduzir nessa parte. Eu gostaria muito de poder escrever aqui. Então, nós temos a matriz A e a matriz B. Eu vou, então, fazer um caminho que liga B a uma outra matriz B0, cuja distância A a 0 cuja distância à matriz A é fácil de calcular, certo? Então, vamos tomar essa família de matrizes, B1, TB2 e assim por diante. Quando T varia, isso me define uma curva no espaço das matrizes. Quando T é 0, eu tenho a matriz B0, que é a matriz B1, 0, 0, 0. E quando T é 1, eu tenho a minha matriz B. Acontece que quando a gente faz uma escala numa linha ou numa coluna de uma matriz, a gente não muda, não aumenta o ranking. Quer dizer que essa curva aqui, no espaço de matrizes, é formada por matrizes que têm posto menor ou igual a R. Então, como eu já disse, essa é uma curva algébrica que conecta B1 a B0, inteiramente contida no XR barra, e, claro, calcular a distância de B1, da matriz B0 à matriz A, que está nessa forma, é um processo fácil. Certo? Então, eu primeiro calculo o comprimento do caminho BT, de 0 a 1, que é dado por essa fórmula, simplesmente usando
a fórmula do comprimento de caminho. E agora eu calculo o comprimento do caminho de B0 a A. Certo? A distância intrínseca de A a B, ela é menor ou igual à soma das duas distâncias, certo? É menor ou igual à soma do comprimento do caminho BT, mais o comprimento do caminho linear entre a matriz B0 e a matriz A, que é exatamente isso aqui. Se ficou claro para vocês, eu posso até parar, porque o resto é simplesmente contas bem elementar, em que eu vou majorar a expressão do caminho B de T, aqui simplesmente trocando T por 1 e tirando um 2 fora da integral, e usar essa desigualdade básica, e dessa forma eu consigo, então, mostrar que a distância intrínseca é menor que essa soma, que por sua vez é menor que essa expressão, que é 2 raiz de 2 vezes a distância extrínseca. Certo? Então, a constante C aqui é 2 raiz de 2. Só para nós estamos chegando na conclusão, surpreendentemente, principalmente levando em conta que o XR é uma variedade suave, a prova é mais difícil. E a prova é mais difícil porque você precisa de muito cuidado para garantir que quando você pega um caminho no espaço das matrizes de posto exatamente R, que esse caminho continua dentro do espaço das matrizes de posto exatamente R. Certo? Então, na verdade, a prova dessa parte aqui foi uma das coisas, entre muitas, que foi inteiramente original em comparando com os trabalhos anteriores que eu citei a respeito do assunto. E foi nesse ponto que a gente precisou daquela propriedade da conexidade controlada do conjunto XR, certo? Então, como o tempo está já ficando curto, e eu acho que vocês já tiveram uma ideia do método da prova, vou encerrar por aqui. Esse resultado, então, ele foi estabelecido para as variedades determinantais genéricas, que são as variedades no espaço das matrizes. Mas, se você, por exemplo, pergunta quais são as variedades determinantais mais gerais, que são Lipschitz normalmente mergulhada, isso é um problema quase aberto. Nesse tem uma matriz com as entradas lineares, dependendo só de 3 variáveis, e se você olhar, por exemplo, para a variedade determinantal definida pelo determinante 3 por 3, dessa matriz, você encontra essa equação, x3 menos y2z. Isso é uma família de cúspides, que quando z é igual a 0 se degenera numa reta, e ela não pode ser Lipschitz normalmente mergulhada, porque senão você concluiria que a cúspide também é Lipschitz normalmente mergulhada. Portanto, como eu disse, o problema para uma variedade determinantal geral, ele está quase que completamente em aberto. Muito obrigada.